Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Física. Eu sou o professor Daniel. Para começar a nossa conversa, seria interessante a gente traçar um cenário de como que estava a discussão da física quântica em meados dos anos 30 e início dos anos 40. Você já tinha a física quântica de alguma forma desenvolvida, e então você já tinha físicos, por exemplo, fazendo experimentos usando fóton, e tudo mais, manipulando fótons. Porém, o debate sobre os fundamentos da física quântica, sobre o que é a física quântica, suas interpretações, sobre o que significa a física quântica, estava totalmente adormecido. Você tinha a interpretação de Copenhague, que já estava bem estabelecida e era considerada a interpretação padrão, eles chamavam até de interpretação ortodoxa. Os físicos estavam muito mais preocupados em desenvolver aquilo com experimentos, e avançar com o estudo da física quântica do que discutir os fundamentos da física quântica, ou seja, o que a física quântica significa. É nesse contexto que a gente vai conversar um pouco sobre o físico estadunidense David Bohm. Ele vai ser um cara que vai pegar essa ideia, e falar assim, não, mas a física quântica, a interpretação de Copenhague, ela é super esquisita, cheia de problemas. Por que a gente não discute os fundamentos da física quântica? Então, num contexto em que os fundamentos da física quântica estão esquecidos, ele vai retomar essa discussão de uma forma muito veemente e vai influenciar toda uma geração de físicos que vem depois dele. Neste vídeo, eu vou discutir um pouco da vida do David Bohm e como a vida do David Bohm influenciou as ideias dele, como que fatos da vida dele vão influenciar as ideias dele. David Joseph Bohm, esse rapaz aí, nasceu em 1917, na Pensilvânia. Ele obteve graduação em Física em 1939 e logo depois ele entrou na Caltech, que é o Instituto Tecnológico da Califórnia. Só que o David Bohm não se deu bem na Caltech, ele não achava aquele ambiente interessante para ele. E aí o que ele faz? Ele entra em contato com Oppenheimer, que no futuro vai chefiar o projeto Manhattan, que é o projeto da construção da bomba atômica, e pede para Oppenheimer transferi-lo para a Universidade da Califórnia. O Oppenheimer, naquela época, ele já era um físico de renome, Então, o David Bohm, ele é transferido em 1941 para a Universidade da Califórnia. Ele vai ser, na verdade, um orientando do próprio Oppenheimer. E ele logo se torna um dos melhores alunos do Oppenheimer. Ele desenvolve a pesquisa dele no campo dos plasmas e da fusão nuclear. Um ano depois, em 1942, inicia-se o Projeto Manhattan. O Oppenheimer vê no David Bohm um excelente aluno, Então ele traz o David Bohm também para o Projeto Manhattan, Na verdade ele estava estudando colisões entre prótons e deutérions, e isso tinha aplicações em fusão nuclear. Enquanto o David Bohm está desenvolvendo o seu doutoramento, ele entra em contato com o Partido Comunista lá nos Estados Unidos. As ideias socialistas e comunistas ele já trazia desde berço, porque o pai dele, que era um imigrante e que veio fazer a vida nos Estados Unidos, apesar de não ser da classe operária, o pai dele era um comerciante, tinha uma loja de móveis, mas ele trazia essas ideias mais voltadas para a questão da justiça social e tudo mais. E o David Bohm, na Universidade da Califórnia, ele vai se filiar ao Partido Comunista. Enquanto isso, ele está fazendo o doutoramento dele, ele termina a tese dele, que tem a ver com fusão nuclear. Essa tese é classificada pelo governo como uma tese de aplicação bélica. E olha que interessante, uma vez entregue a tese, o próprio David Bohm não pôde mais ter acesso à tese dele, ele nunca mais voltou a ler a própria tese. Inclusive, o próprio David Bohm só pôde concluir seu doutorado, receber o título de doutor, por intervenção do próprio Oppenheimer, porque o fato do trabalho dele ter sido classificado como documento top secret fez com que ele quase não recebesse o doutorado. A partir daí ele passa a dar aula em Princeton. Em 1945 você tem o auge ali do Projeto Manhattan, o desenvolvimento total da bomba e o primeiro teste da bomba nuclear nos Estados Unidos. Em agosto de 1949, a União Soviética testa sua primeira bomba nuclear também. Quer dizer, 4 anos depois, a União Soviética demonstra que já tinha também dominado, de alguma forma, a tecnologia para a produção de uma bomba nuclear. Os testes nucleares da União Soviética criam uma histeria mundial, porque você passa a ter 2 países que dominam a tecnologia de uma arma de destruição em massa. Isso
cria uma histeria mundial e cria uma histeria maior ainda nos Estados Unidos. Você começa a ter uma paranoia ali de que comunistas infiltrados no governo estadunidense ou na ciência estadunidense estavam passando informações confidenciais para os soviéticos, certo? Ou seja, sabotando ali ou de alguma forma espionando a produção da bomba nuclear. Nesse contexto, nasce a ideia do macartismo. O macartismo é uma doutrina, né, que ganha esse nome por causa do político estadunidense Joseph McCarthy, que ele cria uma ideia de perseguição aos comunistas. Ele cria uma ideia de que os comunistas em território dos Estados Unidos estão mandando informações para a Rússia, para a União Soviética, né, na época ainda a União Soviética, informações confidenciais para o desenvolvimento não só da bomba, né, mas para destruir o American Way of Life. E você começa a ter uma caça às bruxas, né? Então você começa a ter uma perseguição ferrenha a qualquer pessoa que tivesse qualquer relação com o comunismo ou socialismo lá nos Estados Unidos. Os principais perseguidos foram artistas intelectuais de toda sorte, inclusive professores. Você teve uma enorme perseguição a professores que estariam doutrinando aí, né, os filhos ali da família estadunidense, né? Então você teria os comunistas infiltrados nas escolas, destruindo os valores ali do American Way of Life, né? E eventualmente na ciência, esses comunistas estariam traficando informações confidenciais. E isso foi terrível, né? O macartismo foi um episódio terrível na história dos Estados Unidos. Muitos artistas, muitos professores e muitos cientistas, inclusive David Bohm, tiveram suas vidas destruídas, né, por causa do macartismo. Além do David Bohm, né, a gente teve, por exemplo, o cineasta Charlie Chaplin, né, que é um cineasta britânico, que fez a carreira nos Estados Unidos. Os filmes dele foram acusados de ser filmes com conteúdo comunista, então ele foi acusado de incitar aí, né, ao comunismo, né. Ele perdeu tudo que ele tinha, teve que fugir dos Estados Unidos sem nada, perdeu inclusive seus bens materiais, né, e foi para a Inglaterra. Nessa altura, o David Bohm, professor numa universidade prestigiada, né, que é a Universidade de Princeton, e era amigo pessoal do Einstein, frequentava a casa do Einstein, né, e foi lá, durante esses contatos com Einstein, que o David Bohm começou a desenvolver uma visão da física quântica mais parecida com a ideia do Einstein, né, que tinha críticas à interpretação de Copenhague da física quântica e achava que a física quântica, que estava faltando alguma coisa na física quântica, né, que os fundamentos da física quântica deveriam ser revistos e refinados. Na Universidade de Princeton, o David Bohm é convidado a dar um curso de física quântica. As ideias principais e a interpretação de Copenhague da física quântica incomoda. Ele já tinha tido o contato com Einstein, ele tem uma ideia muito parecida com a do Einstein, quer dizer, a interpretação padrão, né, da física quântica não tá faltando alguma coisa aqui. Logo depois que ele ministra esse curso, ele escreve um dos melhores livros texto, né, didáticos de física quântica, chamado Quantum Theory. É um livro clássico de física quântica, muito bom, e é um livro que ele não discute fundamentos da física quântica ali, ele escreve de acordo com a interpretação de Copenhague, na verdade. Esse livro vira uma referência no ensino e também na compreensão da física quântica, e o David Bohm vira ali já uma celebridade no mundo da física. Isso tudo chama a atenção da Comissão de Assuntos Anti-Americanos, que era o braço ali do macartismo. Então, David Bohm, envolvido com o Partido Comunista, trabalhou no Projeto Manhattan, fez uma tese sobre fusão nuclear, foi chamado para depor na Comissão de Assuntos Anti-Americanos. E num ato de muita coragem, porque a ideia da Comissão de Assuntos Anti-Americanos era você se entregar e ainda por cima entregar os colegas. Ele evoca ali a quinta ementa, que garante que ele fique em silêncio. Então, no ato de muita coragem, ele não entrega aos colegas. Com isso, ele é preso e começa uma perseguição ferrenha ao David Bohm. Ele chega a pagar uma fiança e com alguma intervenção, ele sai da prisão. E ao sair da prisão, ele não se sente mais seguro nos Estados Unidos. Ele também perde o emprego em Princeton. Ele vai embora dos Estados Unidos, temendo até por sua segurança e por sua vida, e vem para o Brasil. Para viabilizar
a vinda do David Bohm aqui para o Brasil, ele contou com a ajuda do seu amigo Einstein, né, que escreveu uma carta para Abraão de Moraes, que na época era o chefe do departamento de física da Universidade de São Paulo, que foi para onde o David Bohm veio, né, ele veio para o departamento de física da USP, e escreveu também uma carta para o presidente do Brasil na época, que era o Getúlio Vargas. Como vocês podem ver aí na tela, o Einstein escreve essa carta para o Getúlio Vargas, dando referências do David Bohm, explicando a situação que fez com que ele saísse ali dos Estados Unidos. Além disso, ele contou também com a ajuda de um colega dele lá de Princeton, um físico brasileiro chamado Jaime Thiomino. O David Bohm chega aqui em São Paulo em outubro de 1951 e logo que ele chega aqui no Brasil, o passaporte estadunidense dele é retido, né, pela embaixada estadunidense. Então ele fica preso aqui no Brasil, ele não pode viajar para o exterior, ele não pode viajar para conferências internacionais, porque ele tem um passaporte dele retido. Ao se estabelecer no Departamento de Física da Universidade de São Paulo, da USP, ele continuou o trabalho dele como físico, inclusive escrevendo alguns artigos, inclusive com o Jaime Thiomino, né, e outros físicos brasileiros. É lá, no Departamento de Física da USP, que ele conhece o Mário Schembler. O David Bohm tinha algumas coisas em comum. Ambos eram comunistas, inclusive o Mário Schembler tinha um envolvimento com o Partido Comunista, né? Apesar deles serem comunistas e também deles serem de ascendência judia, eles não concordavam a respeito da física, né? O Mário Schembler era muito crítico da nova interpretação ali que o David Bohm vai dar para a física quântica, então eles tinham debates acalorados sobre isso, eles não concordavam absolutamente sobre a interpretação da física quântica, porém eles trocaram muitas ideias. É notório que a influência do Mário Schembler no pensamento do David Bohm, até no futuro, para o David Bohm meio que abandonar essa busca pelo determinismo na física quântica. Vale lembrar que o Mário Schembler, ele era um físico, né, de renome brasileiro. O Mário Schembler publicou trabalho com ninguém menos do que o George Gamow, só para dar um exemplo. Porém, o Mário Schembler também era muito ligado à arte, ele virou crítico de arte, né, logo depois e tudo mais. Então o Mário Schembler tinha uma visão um pouco mais amplificada da física, não somente daquela física dura. Isso atraía muito a atenção do David Bohm, que também tinha essa visão da física. Um detalhe interessante, o David Bohm ministrou alguns cursos de física lá no Departamento de Física da USP, teve alguns alunos ilustres, como o Ernest Hamburger e o Moisés Nussenswein, por exemplo, dois grandes físicos brasileiros. Eu tive aula com a esposa do Ernest Hamburger, né, a Amélia Hamburger, inclusive ela foi minha orientadora, né, da minha monografia, quando eu estava fazendo a graduação, enfim. Todas as pessoas que tiveram aula com o David Bohm são unânimes em afirmar que o David Bohm era um excelente professor. E o mais interessante é que o Bohm ministrou esses cursos em língua portuguesa. Em 1952, o Bohm vai publicar o trabalho dele, que é um dos trabalhos mais importantes, que é essa reinterpretação dos fundamentos da física quântica. Em 1955, o Bohm consegue a cidadania brasileira, vai embora do Brasil como cidadão brasileiro, ele consegue um passaporte brasileiro, né? E vai para Israel, para a Universidade de Haifa. Ele vai permanecer em Israel durante 2 anos. E lá em Israel, durante esse período, ele conhece a esposa dele, a Sarah. Ela era uma artista e escultora inglesa. A Sarah vai ser muito importante também na influência do pensamento do David Bohm. Um determinado dia, a Sarah, visitando uma livraria, encontra um livro de um filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti. E o livro dizia Observador e Observado. A Sarah deu uma olhada e falou, isso aqui tem tudo a ver com o trabalho do David Bohm. Ela compra esse livro e dá de presente para o marido dela. A partir desse livro, o David Bohm entra em contato com as ideias do Krishnamurti. E ele percebe que as ideias ali, elas casam, né? O que ele estava pensando lá para a física, a própria visão de mundo dele, tinha tudo a ver com as ideias daquele filósofo indiano que ele não conhecia até então. Ele acha aquilo muito interessante, né? Ele chega a entrar em contato com o Krishnamurti. Existem debates, né, entre ele e o Krishnamurti, apesar das ideias serem bastante afins, né? Eles discordavam em algumas coisas. Esse contato com o Krishnamurti vai exercer uma influência enorme nas ideias do David Bohm. Fazendo um resumão aqui, quais eram as ideias principais do Krishnamurti que causaram impacto no David Bohm e que vão aparecer lá na física dele. O Krishnamurti,
ele defendia de uma forma bastante enfática a ideia de unidade. Ele queria negar toda e qualquer forma de divisão entre as coisas, né? Então ele falava da unidade entre o todo. Quando ele falava do observador e observado, ele dizia que essa separação entre essas duas coisas era que gerava os conflitos. Qualquer coisa que gerasse divisão, ele abominava. Então ele tinha essas ideias de uma unidade total entre as coisas. E aí ele vai usar essa ideia, claro, num sentido social. Por exemplo, o Krishnamurti, ele não defendia nenhuma religião, porque ele achava que a religião gerava justamente esses conflitos por causa da separação, né? A religião não causava unidade, pelo contrário, assim como o nacionalismo, né, no qual o Krishnamurti era contra. A ideia de divisão em nacionalidades também gera essa divisão, e o Krishnamurti tinha uma filosofia que englobava a totalidade, né? I mean, really, when we talk about man, we're talking about humanity. The whole of mankind. Whole yes. of mankind. Not the British, or the French, or the Russian, or the American, but the whole of The future is all human beings. interlinked now, anyway. And also religiously, there is tremendous separation. Like dividing humanity into geographically, into nationalities, and so on, so on, so on, religiously, has created havoc in the world. Now, mankind doesn't realize that it is all one. I think we've. You see, Why? Well, Why? let's go into that. You see, I think we've been going. That this is a crucial point. That it's clear it doesn't, because there's so many divisions, and not only in nations and religions, but from one person to another. Well, I know. Why is there this division? There, first of all, is the feeling, at least in the modern era, that every human being is an individual. But I think you're trying to say that the consciousness is not an entity which is individual. That's The body is an entity which has a certain individuality. That's right. That all seems so Yeah, but clear. I think it may be clear, but I think, Your body yeah, is different from mine. yes. I have a different name than you. Yeah, well, we also have different, though similar material, it's different. We can't exchange, because the proteins in one body may not agree with those in the other. Now, many people feel that way about the mind, saying that there's a chemistry between people which may agree or disagree. And what, do you want to say that there is one consciousness of mankind? It's all one. It's all one, and that's important, because whether it's many or one is a crucial question. Yeah. Now, it could be many which are then communicating and building up a larger unit. Or you're saying from the very beginning it's all one. From the very beginning, it's all one. And the sense of separateness is an illusion, right? And that's what I've said over and over again. E, além disso, o Krishnamurti também criticava fortemente as injustiças sociais, dizendo que as injustiças sociais, elas surgiam a partir do individualismo do homem, da ganância, né, em que um quer ganhar mais do que o outro e não tem essa visão comunitária, a visão do todo. Então ele criticava esse afastamento da visão comunitária e pregava uma aproximação da ideia comunitária, do todo interrelacionado. Depois desses 2 anos em Israel, o David Bohm vai para a Inglaterra, onde ele fica até o fim de sua vida em 1992.